RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite para você. Está no ar o Cruzando as Conversas, a sua companhia do fim de noite, de segunda a sexta-feira, né? Onde os especialistas debatem aqui assuntos justamente que interessam diretamente na vida dos gaúchos e das gaúchas. Após 2 decisões judiciais, a análise do pedido de processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, ficou para o segundo semestre. Em pouco mais de 1 ano e meio à frente da prefeitura da capital, esta é a segunda vez que o tucano enfrenta um pedido de impeachment. Desta vez, uma denúncia feita por um taxista aponta que Marquesan repassou a Carris mais de 48 milhões de reais, quando tinha previsão orçamentária de no máximo 9 milhões e 800 mil reais. O repasse acabou não passando por análise na Câmara de Vereadores, o que violaria um artigo da Constituição. Para debater esse tema, estamos recebendo e agradecendo a presença também do advogado especialista em direito eleitoral Antônio Augusto Maier dos Santos, a vereadora do Partido dos Trabalhadores Sofia Cavedon, do vereador do Partido Trabalhista Brasileiro Cássio Trogildo e também do advogado e vice-presidente da Federação Sebastião Ventura. A sua participação, olha aqui, ó, é fundamental, viu? Envie sua pergunta, sua dúvida por meio das nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp, o 998 15 9990. O número está embaixo aí, 998 15 9990. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui no programa, por estarem aqui nos nossos Cruzando as Conversas. E eu pergunto o seguinte, vamos começar aqui pela minha direita, então, por ordem de apresentação. Na verdade, eu ouvi falar, não passou pela Câmara, de fato, esse repasse, o orçamento desse repasse? Não, a previsão orçamentária era menor. Era menor? Boa noite. Boa noite, Sofia Cavedon. Telespectadores, nossos debatedores. É uma situação bem objetiva, né? O valor bem menor do que integralizado para a Carris. Tem uma previsão objetiva na legislação toda que é preciso ter esta autorização, esta é uma empresa, uma integralização de capitais. E, bom, o fato ele é muito claro, né? O que nós faremos com esse fato, se ele importa para a cidade, porque, em princípio, nós, inclusive da bancada do PT, nós defendemos uma Carris pública, fortalecida, monitorando o sistema, sendo balizadora do sistema, a serviço do cidadão, buscando construir qualidade com uma tarifa módica. E é uma empresa antiga, né? A Carris ali, para quem não sabe, começou lá antes dos bondes, lá tinha ainda os ônibus elétricos, primeiro puxados a cavalo. Sim, é uma história muito linda. Uma história muito bonita do transporte aqui da capital. Inclusive, uma empresa que já foi premiada nacionalmente, né? Ela sempre orgulhou muito os porto-alegrenses. Tanto que quando, em 2011, nós fizemos o Câmara no ônibus e estimulávamos muito ao cidadão opinar, a empresa com menos queixas, e continua até hoje, mesmo com os problemas de gestão, é a empresa que menos recebe queixas através do 156, enfim, ela é uma empresa exemplar. Para deixar claro que não se quer que não se dê dinheiro. Não é esse o tema. Claro que nós entendemos que não é preciso, não será preciso numa boa gestão, tanto que nesse tempo aí do prefeito Marquesan, ele até tem esse mérito, a nova direção da Carris, de apresentar, o Ministério Público, claro, eu trabalho no Ministério Público, irregularidades que vêm acontecendo na Carris, né? Desvio de dinheiro, saída de dinheiro. Então, a gente vem batendo na mesma tecla desde o início do ano passado, quando o prefeito tem insistido, eu tinha falado publicamente muitas vezes, quem quer comprar Carris? Eu estou rifando, eu não posso comprar coisa... E para reunião de empresários várias vezes, e vocês sabem disso porque isso foi noticiado, né? Sim. Ele não entende ainda, eu acredito. Tem uma mudança aí pequena, principalmente dos secretários. O secretário da Fazenda esteve agora
há um mês e pouco atrás, lá no balanço na CEFOR, na Comissão de Finanças, e já ele fez a primeira vez um discurso de que a Carris, ela, tendo uma mudança de gestão, ela pode ser uma empresa equilibrada. Mas o prefeito tinha a intenção de vender e nós sempre fizemos o discurso de que ela pode ser bem administrada e nós precisamos dela, né? A gente, nesse período, inclusive, ficou muito claro que a licitação, que brigamos tanto para ter, enfim, ela acabou, em função de ter dado vazia 2 vezes, se não me engano, se não 3, acho que foram 2, né? O prefeito Fortunati acabou ajustando e nós ficamos com uma modelagem que não é boa para... As empresas não são estimuladas a fazer um bom serviço. Hoje a Carris, ela carrega mais passageiros, ela é a que mais carrega e ela coloca na Câmara de Compensação recursos. Por quê? Porque é valorado, são os quilômetros rodados pelas empresas. Mesmo que batam lata, né, vazios, elas são remuneradas. Então, esse sistema não está bom. Me lembro quando o prefeito Fortunati vinha anunciando que faria licitação, a modelagem ia mudar, era para as empresas irem disputar o cliente. E não aconteceu, né? Por lobby das empresas privadas, que deixaram vazia a licitação. Enfim, ela se foi ajustando, a gente foi tentando que o Ministério Público acompanhasse, não acompanhou. A Carris hoje é prejudicada por esse modelo. Ela é prejudicada, ela coloca dinheiro na Câmara de Compensação e ela carrega muito mais gente que as outras empresas. Então, assim, tem um sistema que tem que ser olhado como um todo, mas tem que ter uma intencionalidade. E quem é que pode mudar isso? Não, isso o prefeito pode. O prefeito pode mudar. Nós tínhamos aprovado no final de 2016, o Cássio vai lembrar, nós aprovamos uma emenda. Quando o prefeito prorrogou, aliás, o prefeito Marquesan não era prefeito ainda, ele foi solicitado para nós que prorrogássemos a isenção de ISS para o sistema de ônibus. E nós colocamos uma das emendas, e foi aprovada pela Câmara, foi de fato a Prefeitura assumir a conta da habilitagem, e a habilitagem eletrônica e assumir todo o dinheiro do sistema. Para quê? Para a Prefeitura controlar, para ela controlar investimento, a perda de tris. Então, tem aí uma margem aí que não está sob controle da Prefeitura. Os números dos sistemas, a maquininha de cada ônibus, foi a ATP que acabou colocando, as informações... Controle a gestão é privada. E isso é ruim. Então, o prefeito pode, isso foi na licitação colocado, nós tentamos a lei. O que aconteceu? O prefeito vetou, o próprio prefeito Marquesan vetou esses 2 mecanismos, dizendo que ele assumiria. Então, são elementos, assim, o maior controle sobre o sistema da prefeitura, eu tenho certeza que pode gerar alterações importantes. Nós estamos discutindo, por exemplo, que o diesel teve uma redução e não tem redução da tarifa. Tem muitos elementos que concorrem para a qualidade do sistema, para o valor da tarifa. Mas nós precisamos de uma autoria maior, uma gestão maior da prefeitura, do poder público em nome da cidadania, né? Mais transparência. Vereador Cássio, o que aconteceu, afinal de contas, então, desse repasse acima do valor que permitido? Uma boa noite. Boa noite. Prazer estar estreando aqui na RDC TV. Prazer maior ainda de ter o Antônio Augusto, a vereadora Sofia, o Sebastião aqui, como parceiros de debate. Não tem como, tendo sido a vereadora Sofia a primeira a falar, não pautar o debate, né? Ela começou com o tema, então vou ter que dizer algumas coisas aqui baseado no que a vereadora Sofia já colocou. Bom, primeiro, a vereadora Sofia é vereadora há bem mais tempo do que eu, também já presidiu aquela casa. Então, portanto, está bem acostumada a aprovar anualmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também a Lei Orçamentária Anual e alguns planos plurianuais que se dão de 4 em 4 anos. Pois é bem comum, e todas as leis de diretrizes orçamentárias pelo país sempre dão uma autorização legislativa para um remanejamento percentual do total do orçamento. Em Porto Alegre chegou a ser 20%. Na União e nos estados também tem percentuais variados, né? Logicamente, para que o executivo não fique amarrado com um orçamento que foi... Até porque o orçamento ele é autorizativo, né? Ele é autorizativo, ele depende da consumação das receitas, ele autoriza o executivo a gastar naquilo que está lá no orçamento. E a LDO e a lei orçamentária, então, estabelecem uma possibilidade de remanejamento, suplementação por decretos, o que é muito comum. Não tem Inclusive, nada de o próprio orçamento da diferente, Câmara Municipal
passa pela mesma questão. Também o gestor lá pode remanejar, né? Ou seja, todos os orçamentos têm esta flexibilidade, sob pena de não poder gerir a cidade com tudo que acontece no dia a dia, com as intempéries. Que mudam, exatamente. Exatamente. Bem, do orçamento que estamos falando, de 2017, o orçamento de Porto Alegre era de 6,9 bilhões. E a autorização legislativa de remanejamento foi de 10%, tanto na LDO quanto na lei orçamentária anual. Isso dá 690 milhões. Ou seja, o executivo estava autorizado pela lei orçamentária. 690 milhões de reais. 690 milhões de reais era o que o executivo estava autorizado a remanejar, suplementar por decreto. Tivemos momentos que governos anteriores, inclusive, precisaram mandar projetos de lei alterando o orçamento, porque passaram desses 10%. Isso explica um pouco porque que o orçamento do Estado muitas vezes não é real. Se faz um orçamento superestimado para caber as despesas dentro e para aumentar absolutamente o que se pode remanejar. Porque como é percentual, tu pega uma base maior. Sim. O orçamento de Porto Alegre sempre foi mais real, né? Então ele é justinho dentro do que se pode remanejar. Para se ter uma ideia, o orçamento da Carris, que foi feito ainda, aliás, o orçamento de 2016, que foi executado em 2017, que foi então fruto ainda do último ano da gestão Fortunati, ele previa um repasse da prefeitura de 9,8 milhões. Então ele já foi irreal, porque a série histórica vinha desde 2013 com 30 milhões, 2014 49 milhões, 2015 48 milhões, 2016 55 milhões. Só que o orçamento previu 9,8 milhões de repasse. Portanto, fez com que em 2017, para completar os 48,8 milhões que foi necessário aportar na Carris, porque as suas receitas próprias não eram suficientes para a sua funcionalidade, para que ela funcionasse, mais 39 milhões foram, então, suplementados exatamente de acordo com o que prevê a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e a boa técnica de realização do orçamento. Aí, e eu quero saber dos meus advogados, que aí como é que fica essa situação? Afinal, foi legítimo o repasse? Não foi legítimo o repasse? Vamos lá, quem começa? Eu tô primeiro mais talentoso, né? Generosidade tua, mas tudo bem. Primeiramente é um prazer estar aqui, agradeço o convite que me foi feito, faço minhas saudações aos vereadores, e especialmente o meu querido amigo Antônio Augusto aí, que sempre em nossos encontros é uma oportunidade de aprender, né, pelo talento jurídico que ele é peculiar. E aos telespectadores que nos prestigiam com a audiência. Vejam, o assunto do programa é absolutamente sério e grave. Afinal de contas, tratar da possibilidade de impeachment de um prefeito de uma das mais importantes capitais do Brasil é um fato que causa espécie, atrai atenções. No entanto, o fato que embasa o pedido de impeachment é juridicamente pueril e politicamente pobre. Esta é a realidade. E por quê? Porque, tão bem colocado pelo vereador Cássio, a lei orçamentária municipal permite a concessão de créditos suplementares por decreto executivo. Esta é a realidade. O fato é absolutamente cristalino. Uma questão técnica, então. Técnica. O que nós estamos aí não é diante de um fato, mas de um factoide feito para tentar desgastar o prefeito Marquesan. E olha que eu não estou aqui na qualidade de advogado do prefeito. Até porque o prefeito não precisa da minha defesa, né? Tenho relações cordiais com o prefeito Marquesan, mas se fosse o caso de dizer que haveria, no caso, algum tipo de infração político-administrativo, eu diria. Eu tenho certeza que o Antônio Augusto assinaria em segundo lugar. Mas não é o caso, né? E vejo aqui que o caso comporta algumas incoerências. Porque a lei que regulamenta o pedido, a responsabilidade de prefeitos e vereadores é o Decreto-Lei 201 de 1967. Uma lei da ditadura militar, feita pelo regime de exceção para perseguir
eventuais adversários do regime de então. E, por ironia do destino, uma vereadora do PT acaba por defender uma legislação da ditadura militar. Então, o caso comporta uma série de questionamentos. Mas o fato que nós temos que debater, e que é a essência desse debate, que as pessoas devem estar se perguntando, é o seguinte: como que uma empresa como a Carris precisa de um aporte extraordinário de mais de 40 milhões de reais? Se é uma empresa, como se falou aqui, como comentou, e é mesmo uma empresa exemplar, né? Uma empresa que tem aí um serviço que é prestigiado, que é reconhecido pela população, realmente é um aporte significativo. Mais do que isso, será que faz sentido manter uma empresa desta, com esse nível de déficit, com esse nível de prejuízo, na propriedade municipal? Este é o debate que tem que ser feito, né? E vejam o seguinte: aqueles que, de certa maneira, questionam o repasse da verba, queriam que o prefeito fizesse o quê? Deixasse a empresa parada? Será que os ônibus funcionam com água da torneira? Não. Absolutamente não. E o que eu vejo aqui é que a Câmara de Vereadores, num município com gravíssimos problemas, perde uma energia danada discutindo um factoide. Nós temos que acabar com esta linha de discussão política rasa. Nós temos que ter seriedade nos debates das questões públicas. É normal, é natural que a oposição se movimente e que faça eventuais manobras para tentar desgastar e para tentar ter publicidade dos seus atos. Mas o interesse público deve prevalecer. E esse tipo de manobra que tem sido feita contra o prefeito é absolutamente negativa para a vida política municipal, para a vida política gaúcha, que foi um exemplo de vida política alta e exemplar para o Brasil. Então, nós temos que refletir sobre o que está acontecendo. Quero pedir uma opinião, uma segunda opinião. Posso pedir uma segunda opinião jurídica? Então, agora, para dar a palavra para o único que não falou ainda na nossa bancada. Não que necessariamente a opinião do nobre advogado tenha sido somente jurídica. Não, claro. Ficou muito clara as tintas políticas. Terei o enorme prazer em escutar os seus argumentos jurídicos, então. Pois olha, Eu Cláudio. quero contrapor os seus argumentos políticos. Inicialmente eu queria agradecer essa oportunidade aqui da RDC TV, né? A primeira oportunidade que tenho aqui de participar do Cruzando Conversas. Seja a primeira de várias. Muito obrigado. Fico muito lisonjeado de estar numa companhia tão qualificada como é esta aqui, esta noite, né? Acompanhado da vereadora Sofia Cavedon, com a experiência acumulada que tem na casa, com o Castro Gildo, que é um vereador combativo, moderado, ponderado, com experiência vivificada na casa, na companhia do meu colega e amigo, Sebastião Ventura, um constitucionalista que dispensa nomeações, dispensa referências, né? Os telespectadores têm uma oportunidade de reativar assuntos de interesse local. Isso é muito importante. É verdade. Nós lidamos muitas vezes com abstrações da vida. E este é um debate em torno da Carris. Uma empresa constituída ao tempo que Porto Alegre tinha bondes puxados a burro. Uma história de uma empresa que ultrapassa século e que hoje, por conta dos desdobramentos no mundo, dos desdobramentos na mobilidade, por desdobramentos orçamentários, penso, necessita ser repensada, redimensionada e daí se extrair o destino dela. Penso. Agora, também penso que, não obstante o fato motivador, o impeachment se caracteriza essencialmente pela sua excepcionalidade, ou seja, é algo realmente excepcional. Tem que ser, né? Relativamente à vida pública, ele não pode ser vulgarizado. O Instituto do Impeachment, ele tem uma nobreza constitucional, infralegalmente disciplinado. Não bastasse a excepcionalidade, a causa que desencadeia um pedido de impeachment tem que ter uma gravidade não latente, consumada. Tem que ser algo que tenha o impacto
que justifique essa energia que o doutor Sebastião Ventura pondera, que mobilize uma casa política de uma capital de Estado. Eu, enquanto cidadão, leio, ouço, vejo questões relacionadas a Carris e agora ao impeachment. Surpreende, sob ponto de vista jurídico, com desdobramento na vida prática, um segundo pedido de impeachment em tão curto espaço de tempo. Porto Alegre tem uma história que não registra os pedidos de impeachment. Vai aqui a referência de que é um pedido motivado por um cidadão legitimado ao encaminhamento da demanda por força da sua condição jurídica. Agora, a questão de fundo diz respeito a uma matéria que diz com dinheiro público. O dinheiro público hoje está escasso, às vezes mal aplicado, às vezes de maneira errática, direcionado a A, quando deveria ir a B, né? E o telespectador que nos assiste aqui na RDC TV, consagrando-se no mercado da televisão gaúcha, expandidos, temos 511 mil pontos de canais de televisão hoje, tem a oportunidade de debater um assunto que me parece de extrema importância, porque diz respeito a um patrimônio público que é mantido pelo contribuinte, pelo cidadão usuário da Carris. Li a denúncia do impeachment, li a tríade legislativa que o vereador Cássio pondera, né? A lei orçamentária, a lei anual, LDB. São temas bem interessantes porque envolvem números superlativos. Eu imagino, na condição agora de advogado, que toda essa matéria será objeto de instrução e de muito debate na casa. Muito debate. Muita dialética na Câmara Municipal. Aliás, aqui eu queria aproveitar, Cláudio, fazer um desabafo, assim, como cidadão, como advogado, como modesto estudioso da história dessa cidade. Eu pediria aos telespectadores, aos nossos contribuintes, cidadãos, que tivessem um pouco mais de boa vontade com a Câmara Municipal de Porto Alegre, relativamente ao trabalho dos vereadores. E entender que a dialética, às vezes a acidez, a ironia, a contundência é própria do debate parlamentar. Faz parte. E as pessoas às vezes não têm boa vontade com isso. Então tem que ter a noção de que quem tem mandato, quem parla, fala, se expõe, explicita-se. Então isso é uma coisa que tem que ser pedagogicamente refletida. Eu imagino que neste caso, pela composição da Câmara, haverá um acirramento de posições em torno disso. Se me perguntarem, sob o ponto de vista de tudo que foi dito, de tudo que se pode ler e debruçar, eu me convenci juridicamente que o pedido de impeachment com estas conotações é exagerado. Entendo que movimentar um segundo pedido de impeachment por conta deste assunto, eu penso que é demasiado. Tenho uma convicção técnica de que outras coisas podem ser debatidas na Carris, não pela via do impeachment. Penso que é um procedimento, reitero, extraordinário, que não pode ser vulgarizado. Não quero dizer que esse caso vulgariza o impeachment. É que num curto espaço de tempo é o segundo. Dali um pouco alguém se entusiasma, ingressa com um terceiro, porque falta médico num posto de saúde. A Porto Alegre é uma capital de Estado. Porto Alegre é uma capital importante, tem uma história pujante. Nunca teve um único caso de prefeito cassado, diferente de Rio de Janeiro, São Paulo. Nunca teve um prefeito que tenha sido impedido de assumir. Desdobramentos na vida da história da cidade aconteceram. Nos anos 50, anos 60, anos 70. Isso é da cronologia da história da administração. Agora, eu penso que a Carris, nestas circunstâncias, inclusive vejo pedagogia no processo de impeachment. Isso pode desdobrar-se em estudos na cidade. Agora, me convenci, vereador Cássio, lendo, sobretudo, a denúncia, cotejando com as questões legais, materiais, que são as leis orçamentárias, estamos falando de números superlativos de uma capital de Estado. Penso que foi, como dizia um jurista alemão, não se abatem pardais dando tiro de canhão. Por favor, vereadora Sofia Cavedon. Então, eu acho que está bem, o que me indica que desculpe, eu esqueci seu nome, me perdoa. Porque... Sebastião, isso. Que olha como o PT se baseia no decreto 201, né, da ditadura militar, Castelo Branco. Na verdade, nós nem tinha referido ele, né? Na verdade, infelizmente, essa ainda é a legislação que regra o ritual
né, de impedimento de prefeitos, governadores. E nós argumentamos... Governador não está aqui, né? Prefeitos e vereadores. E vereadores. Vice-vereadores. Então, nós argumentamos aquele artigo lá onde diz que de posse da denúncia o presidente da Câmara, inclusive, tinha levantado na reunião de lideranças. Porque o presidente recebeu e entendeu, ele, sozinho, de que tinha que... As urgências precediam a leitura, né? Então, este item, eu, inclusive, na reunião de lideranças pautei, o presidente achou que não fomos nem nós que entramos na justiça, enfim, para que fosse pautado. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que tem uma dimensão aí sobre o tema da base legal que eu queria conversar um pouco. Que o Cássio, ele argumenta, bom, o governo está argumentando que ele ficou dentro da margem, né? Da margem de suplementação, enfim. Na verdade, tem um fato bem objetivo, tem um dispositivo muito objetivo. E não quer dizer que eu não concorde contigo, que eu não acho que tenha tanta gravidade assim, que é o caso de afastar. Mas, na nossa opinião, nós temos que instalar e investigar. Fazer o debate da Carris, das opções de gestão da Carris. Se vai resultar lá na ponta no impeachment, tem que aparecer, vamos dizer assim, muito mais questões mais fortes do que esta, objetivamente. Mas, objetivamente, a lei orgânica, ela destaca em relação à integralização de capitais em empresa pública, ela destaca que é mediante autorização da Câmara Municipal. Claro que aí vai ter uma discussão enorme. Não, mas tem uma autorização para 8 mil e se tem uma outra autorização para... É um debate. Né? Dá para sustentar um lado e outro lado. Mas acho que não é esse tema estrito que nos pauta. Né? Para mim, o que pauta é hoje o segundo, isso é muito importante, é o segundo pedido de impeachment e não é de origem da oposição. Não é? O atual, o requerente aqui, ele era do PSDB e hoje é do PPS. É um desafeto, vamos dizer que é um desafeto, que alguém é insatisfeito. A outra situação era muito semelhante também, não nasceu do PT, não nasceu do PSOL, não é um movimento nosso. Nós temos reagido a uma forma beligerante e autoritária de governar essa cidade. Isso afirmo e reafirmo. 2 exemplos fáticos, né? Nós temos mudanças brutais na carreira, que a nossa cultura em Porto Alegre sempre foi todo o projeto de lei que vinha para a Câmara. Eu sei porque eu estive daquele lado, eu fui sindicalista, eu fui gestora, que alterava alguma coisa da vida dos municipários, da vida funcional, da perspectiva salarial, de carreira, sempre era resultado de uma mesa de negociação, era resultado de greve, era resultado de embate, era escrita, de seminário, enfim. Não, agora não é. Agora é uma consultoria do prefeito, chega lá na Câmara. E agora, bom, esse ano, então, o prefeito pediu em 45 dias que se fosse avaliado. E é uma alteração, assim, brutal, é imensa. Em relação a regimes de trabalho, bom, enfim. Tanto que a compreensão da maioria da Câmara, 22 vereadores, não compreenderam que era impossível fazer tamanha guinada. Esse é um elemento, são vários outros elementos, a forma como ele vem aplicando o regime de trabalho, o acompanhamento através de ponto, decretos para punição em caso de greve. A gente pode comparar, agora o pessoal está perguntando... Tem muitas iniciativas que são beligerantes. Como o impeachment que aconteceu, a gente estava falando sobre a questão de banalizar ou não impeachment com o impeachment da presidente Dilma? Eu acho que... Porque lá excedeu o limite que tinha autorização. Só essa a diferença. Mas a controvérsia, ela foi isentada posteriormente, Cássio. Ela foi isentada. Aliás, foi noteirada. Ela foi isentada porque disseram que não foi ela que deu a ordem, mas que excedeu, excedeu. Ok. No momento que estava sendo analisado... Mas ela foi impeachmentada, não. O delito havia acontecido. Mas não era isso que era argumentado, inclusive. Né? Tanto que houve mudança posterior agora da legislação para ficar mais claro que tem que ter decreto reduzindo dessa conta para poder ampliar daquela conta. Então, assim... Mas isso em Porto Alegre houve. Fica muito óbvio que o impeachment da Dilma... não tinha uma base legal. Ele foi político, foi uma maioria política, foi uma conjuntura, foi a população, foi uma mudança política econômica, um conjunto. Mas aí, Cláudio, quem tem que explicar a sua contradição é o prefeito. O prefeito era deputado federal, o prefeito acolheu, admitiu o impedimento da presidenta Dilma. E os casos são um pouco diferentes, te diz a respeito à lei orçamentária, enfim, mas são um pouco diversos. Então, ali a contradição é do prefeito Marquesan, quero deixar muito claro. E a origem de toda essa reação, dessa banalização,
é o modus beligerante, autoritário do prefeito Marquesan com a sociedade, com a própria Câmara. Então, vai aparecer muito mais. Eu acho que se continuar assim, vai aparecer muito mais. Hoje ele foi de manhã para a imprensa dizer que os sindicatos municipais, que representa 20 mil famílias, faz mal à cidade. Quer dizer, assim, é comprar briga generalizada com seus servidores. O sindicato acha que são alguns vereadores que fazem mal. Pois é, mas o prefeito acha que o sindicato faz mal à cidade. Mas o sindicato tem o direito de achar que alguns vereadores fazem mal. Bom, mas o prefeito não pode achar que o sindicato faz mal. Mas o prefeito, Cássio, eu vim falando isso. Poxa, tu é um dono de empresa, tu assedia teus... Não é teu. Teoricamente, é tu. Dando um exemplo. Tu é um dono de empresa. Não seria nem vereador, né? Não seria nem vereador. Não, pode ser. Trata os teus funcionários. Não, não ia trocar a remuneração de empresário pela de... Tu trata esses funcionários dessa maneira. Mas já fui. Os caras se organizam. Tu entende? Tu não tem colaboração, tu vai ter reação, tu vai ter resistência, tu vai ter greve. Então nós estamos num momento muito difícil. Eu espero que o prefeito pense um pouco no modo de governar, porque o acumulado da cidade, o processo histórico da cidade é de muita participação, de muita efervescência. A Câmara Municipal é testemunha, palco, aquilo que tu falaste. Câmara Municipal, podemos ter os defeitos que temos divergências enormes, temos partidos políticos de A a Z, mas ali a vida da cidade ferve. Se dá para dizer que é um lugar onde tem escuta, tem plenário, tem comissão, tem assembleias, tem N espaços de debate, de enfrentamento, de medir, de verificar o que é melhor para a cidade. Olha aqui, então o prefeito, até a Câmara de Vereadores, chama de acovardada, impõe, enfim. Então... Bom, o programa pode ser assistido desde ontem pelo YouTube, também além do nosso site, no Facebook e no Twitter. Então, vereadora Sofia Cavedon, então não abre mão então do impeachment? Nós vamos trabalhar com a admissibilidade do processo para fazer o debate, em especial o debate da carriça. Ok, poderia ser feito de outra maneira. Deveria ser feito de outra maneira. Deveria, mas... Para não utilizar os instrumentos inadequados, né? Tá bem, eu concordo, Cássio. Então, mas qual é o debate que nós conseguimos fazer com o prefeito sobre a Carris? Tem frente lá da Carris. Há 1 ano e meio. Faça o debate, tem frente da Carris. Não, tem, eu estou na frente da Carris. Isso aí, então. Eu estou, mas o problema... O instrumento correto é esse. A falta de escuta do prefeito é gravíssima, na minha opinião, sobre a Carris. Porque ele continua bombardeando a Carris. O prefeito está salvando a Carris, está diminuindo o déficit da Carris. Pois é, ele tá a gestão, aliás, eu quero diferenciar o prefeito da gestão que está lá, com todas as dificuldades. O Marquesan fez alguma coisa boa, botou uma boa gestão na Carris, está salvando a Carris. Pois é, mas ele colocou para vendê-la. Ele vem insistindo que ele quer vender. Ou vocês estão dizendo tanto isso que ele vai acabar vendendo mesmo. É ele que disse. Porque ele não disse que ia vender. Ele disse que o povo não podia ficar pagando o déficit que tem a Carris. Desde 2011. Não, ele disse... Desde 2011... Cássio, ele disse literalmente que ele ia vender. Vereadora Sofia, nós temos muitos espaços e discutimos a Carris. Nós soubemos muito bem do que vem o déficit da Carris. Começou com a segunda passagem, que a Carris foi muito afetada. Tem elementos que apareceram agora. Não, tudo bem. Mas começou com a segunda passagem, tem diversas. Mas este tema nós temos os espaços para discutir e para tratar, inclusive de forma aprofundadamente. Eu tenho muitos elementos. Poderíamos fazer um programa inteiro aqui sobre a situação. Nós podemos, sobre mas a situação da Carris. O prefeito não está nem aí para o que nós discutimos. O que me leva a estranheza é assim, ó. Se o prefeito não passou errado, então não deveria estar passado. Se não passasse os recursos para a Carris, 240 mil passageiros por dia não seriam transportados. Então, se a defesa da Carris, eu quero a Carris pública. Mas o prefeito não pode passar recurso para a Carris. Não, ele tem que ter autorização, Cássio. Ele teve autorização. Ele teve autorização. Muito diferente das pedaladas da Dilma, que ficou pagando os programas sociais com dinheiro dos bancos. Com dinheiro dos bancos, não é bom do Banco isso. do Brasil. Isso claro não é bom? que não. Aí precisa autorização. Aí precisa Por autorização. favor, né? Esta é a diferença. Quer tirar dinheiro da moradia popular, do Minha Casa Minha Vida, para justificar uma coisa, foi uma ilegalidade, se utilizam do decreto 201 de 67, um pouquinho mais velho do que eu, que lá diz no inciso, descumprir o orçamento aprovado pelo exercício financeiro. É motivo para abrir um processo de impedimento político-administrativo, desde que ele seja razoável.
Nós estamos aqui constatando Cássio, eu vou que te não é cobrar razoável. coerência, então. Nós estamos vai aqui ter que admitir constatando. se tu acha ainda que a Dilma foi caçada Mas com a Dilma fato. já passou, ela tá lá fazendo não. coro pro Lula, tá Dois lá pesos, ela tá duas lá medidas. ela Ela vai tá lá ser na frente, senadora, em Curitiba. Cássio, não é fazendo coro. Olha, mas não Vai pro Rio ser Grande do Sul. senadora. Correu para Minas Gerais, onde não conhece ela muito bem. Não, E pelo não Rio é Grande do Sul bem ela não teve assim. coragem de concorrer. Brasil Porque ela mora conhece aqui. ela muito Ela bem. mora aqui, a minha vizinha. Mora aqui pertinho da minha casa. Ali O na Zona Brasil Sul. conhece ela muito bem, Mas ela é pegou inocente. acovardemente Ela foi é pra Minas inocente, ela Gerais. não tem nada. Não conhecem muito ela lá. Nada que provaram contra a Dilma. Mas nada. voltando pro impedimento, se utilizado de um inciso do decreto, que realmente, se tivesse acontecido isso, era motivo. Agora estão todos os decretos publicados. A lei orçamentária, integralização de capital. A prefeitura é dona da Carris. Só que, diferentemente da EPTC, que é completamente dependente do município, todo o orçamento da EPTC é aprovado junto lá com o orçamento geral. Porque nem as multas da EPTC vão para Eu ia dizer, mas nem as multas da EPTC não fazem parte do orçamento? Não, pro orçamento geral. É recurso do Tesouro. Caixa único. Recurso do Tesouro, recurso 01, recurso do Tesouro. Quando é cobrado, vai para o Tesouro Municipal. É o município que arrecada. Não é a empresa que arrecada. Não é a empresa que arrecada. Então, ela é completamente dependente. A Carris não, a Carris tem fonte própria. Como é que o dono da empresa, não só pública, privada, repassa recursos para a sua empresa? Ou por empréstimo, ou por integralização de capital. Então, desde 2011, vereadora Sofia, a prefeitura vem integralizando capital. Este cidadão que fez o impeachment, tem o pedido de impeachment, deveria ter pedido em 2011, que foi a primeira vez que Porto Alegre começou a integralizar recursos na Carris, porque desde então ela é deficitária. Então tá, e a Dilma, desde o Fernando Henrique, tinha decreto suplementar e complementar. Não, só um pouquinho. Mas desde o Fernando Henrique... do impeachment aqui. Vamos trabalhar não tem na problema notícia. fazer um programa específico para tratar da Dilma. Não, já passou, acho que não vai fazer a Dilma voltar. Olha o teu argumento, Não Cássio. vai fazer a Dilma voltar, mas podemos até tratar. Mas pode o prefeito cair. Porque se o teu argumento acho que não, porque a Câmara Sim, de Vereadores era usual. tem sobriedade. Tá tem bem, sobriedade Cássio, e não fica que o simplesmente Congresso Nacional não em teve. cima das batalhas Não, apenas políticas. Se tu me deixar gastando completar tempo. uma frase, eu Não, te agradeceria. deixo. Tu está argumentando que desde 2011 era essa prática e era o que nós dizíamos em relação a Dilma. Todas legais. Desde Fernando Henrique A Cardoso diferença é havia que- decreto suplementar e nada foi considerado em relação a diferença isso. é que aqui desde E aí 2011 é tem legal. Mas tem um protagonista aí. O prefeito Marquesan era deputado federal. O prefeito Marquesan era deputado federal. Então o E PT quer ele se entendeu- vingar do prefeito. E Porque ele o prefeito entendeu. aprovou o impeachment da Dilma, Não, ele agora o tem que PT vir a quer se público vingar. pedir desculpa. Porque é desculpa, então tá Pedir resolvido. desculpa, dizer Nós que vamos errou pedir pro prefeito e pedir dizer- desculpa, e aí o PT daí para de brincar na Câmara. Não, de brincar na nós Câmara, não brincamos. leva a seriedade, né? Ele só não tem nós argumento não brincamos, realmente. Cássio. Mas então como o prefeito se desculpou do impeachment da Dilma, Se então ele aí pedir não desculpa vai mais e disser, ter... olha, eu estava errado, sim, estava né? errado, era um procedimento usual, todos os presidentes fizemos mal, eu peço à Câmara que não considere isso. Isso é um bom começo para mostrar que dialoga com a cidade, né, Cássio? Esse é o diálogo Esse é que bom, quer, né? só. Para começar a conversar, primeiro tem que reconhecer que está errado. É que coisa que pedir ele nunca desculpa, e aí o senhor, não, então agora podemos começar a conversar. mas Olha o que prefeito- diálogo, né? o prefeito- Hein? Nem com o pai e prefeito mãe, nas mais retrógradas décadas, se dava assim, né? Com uma professora do que nós município, estamos né? Que acha com que é as assim que as pessoas têm que se é que- comportar. é que assim, ó. Para começar a falar, pede desculpa, diz que estava errado, bom, então aí nós vamos Não, começar a falar. é que as consequências do que ele fez tá hoje no que ele está argumentando. São os argumentos que ele usa para tentar destruir a carreira de municipários, todas as conquistas, parcelou fazer um salário. debate sobre São esse as tema consequências do impedimento da Dilma. Estamos aí. Estamos com uma crise econômica brutal, com desemprego brutal, uma redução de recursos que está chegando em Porto Alegre fortíssima para as áreas sociais, um desmonte do SUAS em Porto Alegre. E está aí a consequência de um dos atos do prefeito Marquesan quando era deputado federal. Mas o doutor Sebastião falou que Vamos tecnicamente zerar esse jogo? não há motivo para isso, tecnicamente falando. Não, vamos lá, após essa calorada discussão política aqui, que faz parte, né? Faz parte do show, Fala né? da Câmara atualmente. Faz parte do show. Não, aliás, tem uma foto do Cássio, tu viste aquela foto na página da Câmara que tu tá assim pra mim? É uma foto Sim, tu estava sensacional. dizendo que não tinham me impedido de entrar na Câmara, né? Me chamou de mentiroso na frente de todo mundo. Eu falei que Isso me indigna. Não, eu não te chamei de indigna, não me mentira. deixaram entrar. Isso é que o argumento era falso. Não me Aí deixaram ela vai pro entrar. microfone e faz o seguinte. O argumento é falso. O argumento é falso.
Não, o argumento é bom. O argumento era Agora que não ficou deixaria certo. entrar. Mas vamos lá, então. Retomando a tecnicidade da discussão, o fato é que o processo de impeachment é um processo difícil, é um processo complexo, é um processo moroso, né? É um processo que contradiz muitas vezes com a dinâmica do fato político que exige soluções rápidas. E é justamente por isso que ele tem pouco uso, né? Quer dizer, no Brasil, a nível, tinha, né? no plano Não mais, federal, que são muitos tivemos prefeitos que tivemos são- dois, mas historicamente, né? Ele não ele tem existia muito, abstratamente na lei com pouca Sim. existência prática. Na prática não é. E o que mais me chama a atenção que a grande obra escrita sobre o impeachment no Brasil data de 1964. Eu tenho a primeira edição guardada, como lembrança de meu querido amigo e grande mestre Paulo Brossard de Souza Pinto. E é lógico que Brossard era um homem à frente do seu tempo. Enxergava fatos que as outras pessoas não viam. Mas o que me chama mais a atenção é que nós, passados mais de 50 anos, estamos debatendo uma mesma doutrina. E mais do que isso, me parece que a política, ao invés de ter ficado estagnada, que já seria ruim, retrocedeu em muitos aspectos. E a evidência está aí, porque não é possível com um Estado como o nosso, não é possível que uma capital como Porto Alegre tenha tamanhos e tão graves problemas orçamentários. Isso é uma pena. Isso é gravíssimo. E é sobre isso que nós deveríamos estar, como políticos, como cidadãos, Como Estado, né? debatendo alternativas, procurando soluções, porque as pessoas que estão em casa, elas querem soluções. É verdade. Muitas vezes nós gastamos aqui uma energia danada com discussões As aqui. pessoas querem saber na prática, Com e aí? certeza. O que vai acontecer? A minha passagem de ônibus vai diminuir, a Carris vai ser eficiente, o prefeito vai administrar como tem que administrar, se não administrar vai sair, é isso que as Pois é, pessoas e de também tudo têm que isso, eu acho que as pessoas... A única coisa que as pessoas não queriam é que a Carris ficasse parada, não tivesse isso é transporte. verdade, isso é verdade. Né? Então, eu acho que a medida do prefeito foi justamente para a manutenção desse serviço público essencial. Agora, sim, eu concordo que o prefeito tem ainda um estilo que traz consigo um certo cacuete legislativo. Porque o vereador, o deputado, o senador é dono do seu mandato. Ele vai lá, responde pelos seus atos, tem uma maior liberdade, uma total autonomia. Também percebido isso. Mas a função executiva exige um talento especial. O talento de saber compor, o talento de saber escutar, o talento de saber superar diferenças, né? E isso faz parte do processo de aprimoramento do homem público. Não existe político perfeito. Né? Aliás, nenhuma profissão, nem... E creio... Ele não vem pronto. Ele vai se aprontar. E creio, Sofia, e aqui é um ponto que é essencial desta comparação, que me parece indevida, com o impeachment da presidente Dilma. Porque, veja, nós estamos aqui discutindo o estilo do prefeito Marquesan. No caso da presidente Dilma, existiam questionamentos gravíssimos de corrupção na Petrobras, existia o processo do mensalão. Tem alguns que disseram que o mensalão não existiu. Não sei se é o teu caso, acho que não. Né? Mas tem gente que diz que não existiu. Tem gente que acha que a Petrobras não foi vítima de saques via corrupção. Embora recursos bilionários tenham sido devolvidos para o erário público. Né? E não há contra o prefeito qualquer mácula contra a sua integridade. Não existe essa mácula. E bem ou mal, o processo de impeachment procura garantir a integridade constitucional das instituições públicas. E quanto a isso, não existe questionamento. Até onde eu sei, e posso estar desinformado, o prefeito é um homem correto. É um homem correto. Então, e é positivo que se existe algum tipo de questionamento quanto às contas da Carris, vamos questionar. Mas o impeachment não é o processo para ser feito.
Não é através do impeachment que se procura investigar as contas da Carris, que se cria uma comissão. Eu quero saber um pouco mais, a gente tem que chamar um intervalo, eu quero saber um pouco mais justamente da Carris. Afinal de contas, a Carris é uma empresa eficiente ou a Carris necessita desses aportes, né, como vem desde 2011? Vamos debater, mas antes do encerramento, eu acho que é essencial demonstrar que existe uma diferença fundamental entre o impeachment que ocorreu com o ex-presidente Dilma e com esta acusação que está sendo feita contra o prefeito Marquesan. É o que o pessoal tá de casa, Cláudio, tá querendo comparar, tá perguntando. Tu vai fazer intervalo, mas acho que esse aspecto da corrupção vale uma observação que... Pois não. Porque assim, o que aconteceu? O condutor do processo de impeachment está na cadeia hoje. E muitos dos que votaram, inclusive dizendo agora o país está eivado de corrupção. Quem é o condutor, Sofia? Porque tem vários na cadeia, Não, Eduardo Cunha, era o presidente. Quem é o condutor? Não, presidente tem vários. Tá. Tem vários na cadeia. Então, que programa bom, hein, Cláudio? Presta atenção. Eu aprendo. Presta atenção, Sebastião. Tá bem. Eduardo Cunha, quem instalou o processo, conduziu o processo e ele foi pra cadeia na sequência. Sentou em cima um bom tempo. Até que mais. viu que ninguém ia passar. Nós não íamos passar a mão por cima das acusações que estavam sobre ele. Segundo me consta, Então, o decreto-lei 211, né? 201. Não permite que ninguém sente em cima. Pois é. O presidente da Câmara estava correndo um sério risco, inclusive, ao fazer Tanto isso. que a justiça demonstrou que não, né? Nesse caso, não. Daí, bom, enfim. Mas esse é um assunto que depois até eu quero a opinião dos nossos juristas. Sobre isso. Eu tenho que pedir um Isso intervalo. é bem interessante. Mas eu quero só dizer isso. Na verdade, ficou, pelos áudios, inclusive, claro que era preciso para estancar a sangria da Lava Jato, precisava fazer o impedimento da presidenta. Então, na verdade, o que se demonstrou depois foi diferente. Não foi em função da corrupção da Dilma ou dos vinculados, mas provavelmente vinculados, que estavam no governo também e no Congresso, tentaram estancar através do impedimento, né? Queria trazer só esse Depois eu quero saber, tenho uma dúvida sobre esse assunto. Mas é depois do intervalinho e a gente já volta com Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Não sai daí um instante só. Estamos de volta, então, com Cruzando as Conversas, a sua companhia do final de noite aqui na RDC TV, de segunda a sexta-feira, às 22h30. Hoje, um debate acirrado aqui sobre a questão que envolve o impeachment do prefeito Nelson Marquesan Júnior. O vereador Cássio Trogildo estava com uma dúvida no bloco anterior ali e queria fazer um questionamento. Por favor, com a palavra, Na verdade, vereador. é uma parcela do assunto para debate. Nós estávamos já no impeachment para você que ligou a televisão agora, já estamos no impeachment da presidente Dilma, lá falando se foi também necessário ou não também, né? Mas voltando ao aqui ao processo nosso de impedimento que foi encaminhado aqui em Porto Alegre, se eu não me engano, foi 4 de julho ou 7 de julho que foi protocolado na Câmara Municipal. E tinha uma interpretação da Procuradoria, Sofia, não foi do presidente da Casa, de que, como a pauta estava trancada, que deveria então ser analisado após a pauta ser destrancada. Tinha um veto e vários projetos que trancavam pelo regime de urgência. O veto tranca pelo artigo 77 da Lei Orgânica e o regime de urgência pelo artigo 95 da Lei Orgânica. Pois houve uma interposição judicial e chegou a ser, então, determinado judicialmente que, como diz o decreto, que após recebido na primeira sessão subsequente seja, o decreto-lei 201 diz isso, né? Na primeira sessão subsequente seja colocado em apreciação. Veio a decisão judicial, nós inclusive reunimos os líderes. Foi muito engraçado. Reunimos os líderes. Ninguém acreditava que algum recurso pudesse ter feito. Porque a reunião foi às 11 da manhã. E aí, inclusive, a informação era de que depois de cumprido a decisão, nem prosseguiria o processo que originou a determinação. Então, o recurso, eu inclusive votei contra se recorrer, porque achei que não dava prazo, né? E antes de iniciar a sessão, a Procuradoria da Casa conseguiu, então, reverter, a própria magistrada que havia dado a determinação, fez uma reconsideração e então entendeu. Ela não tinha informação, que é o que acontece às vezes nos processos, né? Vai lá, faz um pedido e não informa por completo, né? Então ela não tinha informação de que a pauta estava trancada, então ela reconsiderou. Mas isso deu
uma reviravolta. O governo não gostou. Em 2 dias. Não é que não gostou. Não é que Sim, não gostou. queria resolver. Na verdade, estava pautado para se fazer, estava noticiado, né? Então, vamos tocar. Né? Aí, logicamente, até se perguntou se poderia se manter, então, o impedimento como estava. Não, mas a decisão judicial determinou o contrário, que era só depois dos vetos e dos regimes de urgência. Parece que vai ter muito regime de urgência mais ainda aí pela frente. Só depois de destrancar, então. Só depois de Não, e vai destrancar. entrar novos vetos, entrarão novos vetos. E aí, como é vetos. que fica daí? Ou seja, então, para ir para a dúvida, ao final da decisão, que eu não conheci, não a li, mas esse é o resumo da decisão, foi considerado que o decreto 201 tem menos valor do que os 2 artigos da lei orgânica do município que trancam a pauta. Essa é a última opinião, sim. Se me permitem, na verdade, o desdobramento advindo dessa segunda decisão, ele estabelece uma perspectiva de valorização da questão municipal. Esse foi o espírito da decisão judicial. Agora, é importante também lembrar o telespectador de uma pequena filigrana jurídica que merece ser lembrada aqui como colaboração aqui, que é o seguinte. O processo de impeachment federal da presidente Dilma foi disciplinado pela Lei Federal 1079. Que é mais antigo um pouco ainda, né? Que é de 1959. Portanto, sob a égide da Constituição Federal de 1946. Portanto, nós estamos falando de algo que remonta à primeira década do século passado. Essa solidez das leis aqui no Brasil é super. Aí entra, vereador. Não, mas aí tocou no ponto seguinte que eu ia abordar agora, exatamente esse raciocínio. O dispositivo que o vereador Castro Ajudo trocou com muita propriedade aqui, que é o do Decreto-Lei 201, que disciplina a responsabilidade local, paroquial, prefeito, vice e vereador, tem um dispositivo, daí o doutor Sebastião me corrija se eu estiver sendo herético aqui em matéria jurídica, ele tem uma gramaticidade muito ruim, porque ele pertence aos anos 60. A gramática do Decreto-Lei 201, os textos verbais, os verbos estão em descompasso com a realidade. Essa literalidade não é condizente com a melhor interpretação jurídica. Para que o nosso telespectador compreenda, Cláudio, a pior análise de um texto de lei é pelo tema gramatical, porque ele trai, porque ele contempla muitas vezes um esgarçamento. Não é por aqui. Nós estamos diante de um fato, penso, compreendo assim. O instituto do impeachment, ele tem uma grande eloquência, ele é importante por quê? Porque ele rompe o governo, ele refaz a estrutura de poder pela via da decisão política, observados os princípios e as normas jurídicas. É uma decisão política. Inexoravelmente, o processo de impeachment tem uma premissa, Cláudio, que é jurídica. A legitimidade do proponente, daquele que propõe o debate. Sim. Agora, o âmago da discussão resulta no entendimento, como a vereadora disse, que é, vamos ver o que vai acontecer. E ficou para o segundo semestre agora? E a decisão judicial? Eu acho que tem um tema, aproveitando assim, tanto conhecimento, sabedoria, que eu quero reconhecer aqui de todos, experiência, enfim. Porque, na verdade, a eclosão desses pedidos de impeachment tem a ver com o que o Sebastião captou bastante bem, assim. Eu concordo com a senhora, que a perspectiva é de um terceiro, de um quarto, porque o impeachment se tornou vulgarizado. Eu, particularmente, sou contra vulgarizar o impeachment. E não é só isso. Eu quero trazer esse elemento para a gente analisar. É a sensação de impotência na cidade diante de várias questões. Né? E como que o cidadão se faz ouvir ou tem uma resposta? E disso é importante, porque essa é uma sensação ruim em Porto Alegre, né? O prefeito vem falando, e é uma falta de esperança, porque o próprio prefeito vem, desde o início do ano passado, dizendo que a cidade está em crise. A cidade está em crise, a cidade não é governada, a cidade está em crise, eu peço ajuda. Eu me lembro da fala dele no início desse ano. Eu faço um apelo aos vereadores, era uma coisa assim... De até desenvolver, mas ele não, o prefeito não induz a uma esperança. Essa é uma primeira questão que Porto Alegre se ressente muito. Então aí e chove, aquela buraqueira. Enfim, esse é um dos temas. Mas outros temas que eu considero muito mais graves que essa integralização de capitais da Carris. Porque claro que a gente vem imaginando por que a Carris não está equacionada, tem a segunda passagem, mas tem um problema de gestão seríssimo. Nós chegamos a ter, em média, 60 ônibus no pátio da Carris, isso
foi representado no Tribunal de Contas no ano passado muitas vezes, foi representado, enfim, denúncias na Câmara, frente parlamentar, porque assim, fagocitando ônibus, não se antecipava, não prorrogavam compras, enfim, teve N situações, N que já apareceram. Bom, não tem solução, não tem solução. Tem outros temas que eu considero muito graves. Eu sou uma das que representei muito o prefeito Marquesan. Tem 8 escolas infantis incompletas, 2016, ou elas foram completadas, obras federais, recursos federais, que estão paralisadas na cidade de Porto Alegre e várias, a maioria delas abandonadas, sendo depredadas. Então o prefeito instalou uma nova gestão, uma estrutura mais enxuta, e essa estrutura está deixando furos por todos os lados. Não está protegendo sequer obras em andamento importantíssimas, como essas da educação infantil. Né? Tem uma situação pontual lá na Lomba do Pinheiro, que também era uma obra 80% construída, que era o Centro Integrado de Esportes, de Cultura e Esportes, que era com recurso, uma sala de cinema toda já com vedação sonora, como vocês têm aqui. Sim, o Sonex, que protege o som. Nós abrimos, lá na Câmara de Vereadores, abrimos uma audiência na SES, na Comissão de Educação, em abril, porque a obra tinha parado. Mas ainda estava lá a empresa com um cuidador, com segurança, enfim. Porque não estava deslindado, Sim. A empresa queria um aditamento, enfim. Abril, fizemos reunião, vamos fazer. Em setembro, outubro, daqui a pouco começam as denúncias, aquilo estão depredando, estão tirando. Bom, gente, praticamente destruíram, ficou uma carcaça de uma obra praticamente pronta, com o CRIP do lado. CRIP é o CAR, né? Com o governo do lado ali, com o setor do lado, a guarda municipal, a mudança da guarda, a impotência das escolas. Então, assim, a gente representou. Então, eu poderia citar N situações que nós estamos com um governo que está com uma incapacidade. Então, de um lado tem o discurso da desesperança, tem a beligerância e tem a incapacidade de gestão do básico. Então, é óbvio por que banaliza o impeachment. Porque muita gente diz que tem que tirar o prefeito. É a indignação dos municipários, é isso. E não é da oposição. Se simplifica. Daí. Mas aí... Se simplifica porque não há um processo de esperança, de diálogo, de que tu sente que está... Não, está andando. Ainda não está bem, mas está andando. E é em praticamente todas as secretarias. Mas quer ver? Mutatis mutandis. Faz 2 semanas terminou a Copa do Mundo. Se todos os anos houvesse Copa do Mundo, não teria a menor graça a Copa do Mundo. A Copa do Mundo seria tediosa, seria algo chato, porque se repetiria, uma fadiga de jogadores, toda a trama que envolve a FIFA, etc. Muito bem. Ia ter muito mais campeão mundial, porque só tem 8. Ia ter mais Neymares. Não, porque na verdade o que importa mesmo é o final do ano, essa disputa que o Grêmio vai fazer de novo com o Real Madrid. Essa é que importa. Então, eu vou jogar com o Barcelona, hein? O Real Madrid é mais difícil. Que vier, vai esse ano. Que vier, vai. Então eu queria dizer, Cláudio, que... Debate sem futebol não é debate. Não é. Mas eu queria trazer esse debate, sabe por quê? Porque nós não podemos ter um impeachment por semana. E isso é ruim para a cidade. Mobiliza vereadores que fizeram um juramento. Não, com certeza. Fizeram um juramento para lealdade à cidade. Pode ter certeza que nós estamos mobilizados em outros temas, Não né? vai ser lá que vai se resolver o problema da Carris. É isso que eu entendo. A Carris começou com a segunda passagem, ela era superavitária. Até Equilibrada ali. Ela Sobrar dinheiro também não, né? Mas, sobrava enfim, um pouquinho. Parece que se tivesse mais gestão, teria sobrado mais. E talvez até pudesse ter repercutido no cômputo da passagem. Né? Mas por que tem tanto problema a Carris? Existem diversos problemas. Má gestão, roubo, como foi lá detectado. Literalmente. Né? Tem um outro sério problema. Ela é uma empresa pública, portanto, ela para comprar precisa licitar. Não pode escolher qual é o chassi que vai comprar. Não pode escolher qual é a carroceria que vai comprar. Então faz uma licitação, dá uma carroceria. Tem que montar uma oficina para aquela carroceria. A Carris tem 3 oficinas diferentes. 3 oficinas diferentes. É muito mais difícil de controlar. Tem que ter pessoas habilitadas para tratar dos 3 tipos de veículos, tanto de... Então... Mas isso é uma característica, e o pessoal de casa deve estar falando isso, Carris, das empresas públicas, mas é a única brasileiras no Brasil. principalmente. Não, isso é a única no Brasil. De transporte público é a única que sobrou no Brasil, porque tem toda essa questão isso que o vereador Castro que é cultural, que é legal, que é da cidade, mas nós temos que ter uma solução para ela. E aí, quando o prefeito continua dando a solução, que desde 2011 é fazer aporte de capital,
entra com o pedido de impeachment. E tem gente que quer discutir aí a manutenção da Carris nesse problema de impeachment. É gastar energia da forma errada. E o vereador Castro toca num ponto importante, Cláudio, nevrálgico. A lei de licitações é outro dinossauro. Pois então, a lei de licitações... que aí afeta qualquer empresa pública brasileira. Sabe por quê? brasileira. Porque o vereador tocou num ponto nevrálgico. A Carris não pode ter estoque de peça. E eu entendo que tem que haver uma disputa honesta, transparente, sem licitação também. Não, eu não quero atacar... Não, quer dizer, sem licitação, as empresas privadas estão muito mal de ônibus. Entrem, andem, sujas e imundas, atendem mal o cidadão. Mas eu me refiro... Não quero dizer que o melhor não é só... Não, mas eu me refiro... ainda atende melhor. Eu me refiro à inadequação do texto legal ao mundo contemporâneo. Muito superior, né? O vereador Castro tocou no ponto que os estados, por exemplo, as terceirizações muitas vezes são as soluções para casos assim, por conta de como é que, por exemplo, vou dar um exemplo clássico da licitação pública, o estoque de remédio. O município não pode simplesmente fazer uma licitação e comprar remédios ali na demanda. Tem um prazo de validade, tem exigência, incompatibilidade, posto de gasolina. Os prefeitos não podem tomar a vontade de não licitar ou de licitar. Tem a questão do combustível, o custo-benefício. Essa questão passa necessariamente por uma remodelação, mas diante de uma lei velha, esta lei de licitações, ela hoje entrava a administração, porque ela é mal redigida, incompatível com o mundo contemporâneo. E o Congresso nos debruça nisso. O exemplo da Freeway. Muito grave. A gente teve o exemplo da Freeway agora. É uma burocracia imensa. Que o caos ainda vai vir no verão agora. Mas não vai ser o impeachment que vai consertar isso. O transporte público tem vários componentes, na verdade. A Freeway, a EGR vai assumir. O nosso modal precisa ser completamente revisto. Várias linhas de lotação não existem mais. Aquelas mais curtas, os permissionários entregaram. Não foi satisfatório, porque os aplicativos ficaram muito baratos. Claro. O próprio sistema de transporte de ônibus, aquelas pessoas que percorrem menores distâncias... Aplicativo. Não há necessidade. Na verdade, e a nossa tarifa, ela é uma tarifa de compensação. Quem mora mais longe paga a mesma tarifa de quem... Exato. Porque é a forma que a cidade achou de buscar a justiça. Sofia, na parte da educação... eu jamais vou discutir educação contigo, que é a tua área. Mas na obra da educação, quero te dizer que eu passei lá pela Secretaria de Obras. O que houve foi que sempre foi difícil fazer obra pública. Sempre é difícil. Ainda mais porque a lei de licitações diz lá que tem que ser menor preço. Tu fazer técnica e preço em obra simples não tem como. Mas o que deixa chateado é essas obras no meio do caminho. Aí o que aconteceu? Sendo depredadas. Mesmo lá, eu na Secretaria de Obras, nós tínhamos algumas vezes... Aconteceu conosco lá que obras pararam, você tem que licitar de novo. A pior coisa de fazer é licitar no meio para terminar. E o que aconteceu num período não muito longínquo, a Secretaria de Educação passou a licitar as obras da educação infantil, com muito menos capacidade técnica, com muito menos capacidade de acompanhamento. Então isso é daquelas coisas que ficaram e que agora, para retomar, quando se faz um orçamento do que são muito financiamentos. Claro. São financiamentos que tu ia fazer toda a obra com recurso do governo federal. E o tempo? Aí a obra parou no meio, os caras dizem que quebraram ou que não conseguem mais fazer. Estão lá, inclusive, muitos sendo inabilitados para contratarem com o poder público, mas o problema está ali. Aí tu vai orçar para licitar de novo, custa o que a diferença do financiamento não paga. Então não é por falta de vontade, né, Sofia? Por favor. Mas parece assim, o prefeito tem dinheiro, tá lá as escolas paradas e ele não quer terminar. Não, mas tem que contar a história. Teve um abandono. Eu concordo, olha só. E aí eu quero falar sobre esse tema e aí já te deixo. Não, é importante, é que vocês têm 3 opiniões meio parecidas aqui, eu vou deixar falar um pouquinho mais. Não tem como ser parecido com as de advogado, sempre são bem diferentes. Não, eu falo ideologicamente, Cássio. Mas eu só quero fazer uma observação sobre esse tema das obras paradas. Eu tenho dito isso porque há uma defesa de que o privado faz melhor. A relação do privado com o público é perversa. Eu não disse isso. Não, mas não é, não estou dizendo E eu não concordo com isso também, viu? Nem sempre o privado é melhor. Porque sabe o que eles têm? Mas aqui o privado é o seguinte, no Brasil, ele nunca perde diante do público. Mas aqui no Brasil Quando começou a desequilibrar, ele abandona. Mas aqui nós temos aberrações. Aqui no Brasil nós temos uma maneira peculiar dessa relação entre o privado
e o público, porque o público aqui se puxa. É que público não Se precisa ser estatal. puxa. Vamos lá. Não, mas público Se não precisa ser puxa Cláudio. para ser ineficiente. Cláudio, Não, eu concordo. vou Ah, falar. se Só que puxa. assim, Eu vou essas voltar obras da aqui. Copa, por exemplo, Sebastião são projetos privados. Ah, é, por Vai, favor, Sebastião. por Eu vou favor. voltar E aqui ele é numa- colorado, viu? Eu vou voltar, sair um pouco das questões específicas e falar de uma questão estrutural e depois, lá na frente, voltar a tocar algumas questões que me parecem fundamentais. O que a gente tem que ter como linha de princípio aqui, e o cidadão que está nos assistindo, é que o processo de impeachment, ele é absolutamente traumático. Absolutamente traumático. O processo de impeachment do Collor foi café pequeno. Ah, é verdade. Veio de um partido nanico, tal do PRN, tinha um deputado eleito, não tinha base parlamentar nenhuma. Não se compara com hoje, né? Então, aquele caso lá é absolutamente relativo. O verdadeiro impeachment que o Brasil presenciou foi o impeachment da presidente Dilma, contra o maior partido de oposição do Brasil, que tinha um estilo de política extremamente aguerrido, que lutou até o fim para preservar a então presidente no cargo, e cujos efeitos a gente vê até hoje. Com certeza. Um país dividido, uma governabilidade federal completamente precária, a dificuldade de se construir consensos mínimos para fazer medidas absolutamente necessárias e urgentes para o Brasil. Uma situação esquisita, porque o vice-presidente fez a campanha junto lá também, e aí ficou uma Não, coisa estranha. E, também. mas o coloca vice-presidente- em curso um projeto que não foi o votado. Mas Foi vamos- o perdedor da eleição. Mas vamos lá, o vice-presidente... Importante isso. O presidente ganhou a eleição junto com a... Com Mas o o presidente projeto Dilma. Ponte Foi para o presidente. Futuro Foi eleito. Foi eleito. era o projeto defendido pelo Aécio, que foi derrotado Bom, na urna. Mas vamos lá, deixa eu continuar essa Então análise é uma aqui. guinada. Então, nós temos que Não aprender com o fato histórico, justamente para não cometer os erros que as outras gerações cometeram. E nesse momento em que a sociedade brasileira está amplamente dividida, nós temos que procurar criar caminhos de conciliação. Com certeza. Então, essa discussão de impeachment do prefeito Marquesan é completamente fora de sentido, porque ela agrava as divisões na sociedade porto-alegrense. Mas e as dificuldades Da cidade. de trato do governador? A maneira como ele governa não poderia melhorar? Pode melhorar. E quando um governador, quando um presidente, quando um prefeito tem certas dificuldades, a Câmara Legislativa tem que crescer. Tenho E defendido auxiliar o prefeito a realizar as medidas necessárias à consecução dos fins públicos que os municipários, que o cidadão, que o porto-alegrense espera. Então, nós temos que elevar as discussões políticas. Elevar. Com certeza. Esse é um hábito. Não, Às vezes nós ficamos muito nesta rinha que leva ao nada a lugar nenhum. Um litígio. As pessoas de casa querem solução. Por exemplo, Sofia, eu entendo as bandeiras históricas do PT no sentido de defender conquistas trabalhistas e sociais. Mas, bem ou mal, nós vivemos uma mudança geracional. Né? As necessidades da nova economia, da tecnologia, o impacto disso no mercado de trabalho vai gerar toda uma nova necessidade, novos ofícios, novos trabalhos. Né? E nós temos que debater isso, porque talvez muitos dos direitos que estão hoje consagrados não vão ser aplicáveis no futuro, que é logo ali. E essa é a função das casas legislativas. As casas legislativas são centros de pensamento da vida política, de antecipação de medidas que têm que ser feitas hoje para repercutirem amanhã. Então, eu vejo, diante de dois vereadores aqui, combativos, né, que estão ali na lida diária da Câmara de Vereadores, que conhecem as dificuldades, que nós temos que, de certa maneira, impor uma nova mentalidade política. Não adianta a gente ficar nessas discussões pequenas. Vamos olhar o horizonte e elevar, né, os projetos Em do busca município. de soluções de fato, ao invés, como a gente falou antes, por exemplo, se o impeachment, então, do prefeito Marquesan vai resolver o problema da Carris,
É isso que vai resolver o problema da gaísta? Não é isso, que vai resolver o problema das escolas. As escolas também é uma coisa que para quem a gente está falando de crianças, né? A gente está falando de crianças. Então, vai resolver, que é tão sério quanto, né, ao problema do transporte público de Porto Alegre. É isso, eu concordo com o doutor Sebastião. E aí, como é que a gente fica? Cláudio, então... O que a gente vai fazer de fato para quem está nos assistindo em casa? Nos coloca. Eu considero que a gente tem tido, claro que está polarizado, né, Cássio? Mas tem tido debates muito interessantes. Que bom. Porque não foi à toa que deu 22 votos. 22! E o prefeito disse, olha, eu falei com as bancadas. Porque uma discussão que nós fazemos, tá bem, o PT tem a característica de defender direitos, enfim. Mas o debate que nós fizemos no ano passado para esse, em relação à educação, em relação à imposição de rotina do prefeito municipal. Ele modificou a rotina. Ele colocou ponto eletrônico. Os professores têm que estar máximo 4 horas na escola. O ponto tem que ser batido por dia, por turno, 40, 20. Então, o trabalho imaterial do professor, ele zerou, agora é fabril. E para nós, no debate mais geral da evolução, para nós isso é um equívoco, é um atraso, porque a educação ela é inventiva, ou ela é produção do novo, ou ela é um atraso completo, é um desprestígio do intelectual do professor, enfim. Então, esse debate nós tentamos fazer bastante do ano passado para cá. Nós tivemos uma redução de alimentação, nós tivemos uma separação do processo de educação do processo de alimentação. Olha a visão. E esses são debates que infelizmente não tem permeabilidade do governo, não tem, nós não temos conseguido. É para nós o processo de alimentação, porque é nosso projeto de educação, um projeto de educação do todo. Inclusive se alimentar sem agrotóxico, se alimentar na medida certa, enfim, então tem que ter uma intervenção pedagógica, mas não assim, é 4 horas de professor. Professor, educação é uma coisa escolástica, mas é livresca, enfim, dessas 4 horas. Fechou as 4 horas, aí larga as crianças para comer. Fila todo mundo, sem intervenção pedagógica. Essa é a visão. Então, eu dou um exemplo, assim, que é muito específico da área, mas eu poderia dar outro que eu acho que fez com que a derrota fosse tão acachapante. O tema da convocação para regime complementar e suplementar. E eu fiz muitas vezes esse debate, porque a gente dizia, olha, o interesse público vai ficar subjugado, submetido à chefia imediata. Então, eu te chamo para 40 horas e eu retiro no final do ano, dependendo do sabor da chefia. Foi corrigido, funcionaria só para os novos e... Mas igual para os novos, Cássio. Eu estou dizendo que o interesse público para os novos tem que ser preservado. Na época da ditadura militar, do Castelo Branco aqui do Os novos tem que fazer 40 horas. Só era chamados amigos. Tu gostou, né? Tu gostou, né? Eu gostei. A minha mãe... Mas a gente sabe que tem consciência. Aí eu digo na tribuna, minha mãe era professora, sempre foi de 20 horas, ela queria 40 horas, mas a delegada de ensino, né? Mas que era delegada de ensino, ela convocava quem achava que era melhor. Não tinha um debate público nenhum. Não havia debate, né? Não havia debate. Então nós íamos retroceder. Essa é a nossa defesa. Então eu acho que, bem, enfim, tem muito debate aí para ser feito. Infelizmente, pois o programa já está chegando no final. Não, a gente tem as considerações finais aí. 3 minutinhos, começando. 3 minutinhos para cada um. Começando pela vereadora Cássio. Não tá virado, não. Tá vermelho, aqui, o déficit de Porto Alegre, de 2004 para cá... dessa aqui, não, Porto Alegre não tá assim. De 2004 para cá, Porto Alegre só não foi deficitário em 2 anos quando vendeu a folha de pagamento. Ou seja, o que Porto Alegre arrecada não consegue mais suplantar as suas despesas. O prefeito tenta ajustar as despesas e as receitas. Mas como veio do prefeito, alguns vereadores e a bancada do PT, por exemplo, é sempre contra. A Previdência Complementar, que é só para frente, só para o futuro, que é o projeto que nós íamos tratar agora, se não tivesse falecido o pai do presidente Walter, a presidente Dilma instaurou em 2012 no governo federal. Sartori aprovou em 2016, mas o PT não vai votar a favor. E é só para os novos. E, aliás, vai trazer um benefício para os atuais servidores de nível médio que não ganham até o teto, porque eles vão poder contribuir complementarmente e complementar a sua renda. A planta genérica do IPTU, o PT tentou aprovar o imposto progressivo, perdendo a justiça, porque na época não era possível. É uma bandeira histórica, mas como é do Marquesan, agora não dá, porque tem que derrotar o prefeito. Só que em derrotar o prefeito, estão ajudando a derrotar a cidade. Porque a cidade precisa agora de recursos para retomar as creches, para tapar os buracos, para botar em dia a capina, para não atrasar de novo
o salário dos servidores, porque pior do que ficar achando que nenhum benefício pode ser revisto é não ter como pagar os benefícios existentes, que é o que acontece no governo do Estado. Há muito tempo, problema estrutural no governo do Estado. Nós não queremos que Porto Alegre chegue na situação que chegou o governo do Estado. A planta genérica tem imóveis que valem muito, pagando muito pouco. São imóveis que deveriam pagar mais e são hoje. Hoje não são sonegadores. Hoje eles estão amparados pela lei. Então essa reavaliação é muito necessária. Será depois de 4 anos, 200 milhões a mais. Hoje a prefeitura arrecada 500 milhões com o IPTU. Em 4 anos, arrecadaram mais 200 milhões. Hoje Porto Alegre tem percentualmente, o IPTU é 8,5% só da arrecadação total da cidade. O resto tudo é repasse ou são outros impostos. Tem capitais que chega a 18%, 20%. Não tem mágica. Não tem mágica. Como é que vai fazer com a Carris? Como é que vai fazer para continuar passando 39 milhões para a Carris? Gestão. Chega num momento que gestão mais não é suficiente. Não tem. Precisa comprar as coisas, precisa pagar fornecedores, senão chamar mais gente, chamar mais servidor. Está faltando servidor. Senão para. Agora, a Previdência Complementar. Hoje, o déficit da Previdência da Prefeitura é 700 milhões. 700 milhões. Não no regime novo. Não no regime de capitalização. Esse não é deficitário, não tem ninguém ainda aposentado por ele. Só que todos os outros que não estão nesse regime, eu já vou encerrar, hoje a Prefeitura consome 700 milhões e vai chegar bem logo a 1 bilhão, 1 bilhão e 200. Doutor Sebastião, 3 minutinhos. Vamos lá. Cláudio, veja, a minha colocação aqui é como cidadão preocupado com o bem de Porto Alegre, com o bem do Estado, com o bem do Brasil. E é natural, eu entendo aqui, não ignoro as lutas da política partidária. Mas eu volto a insistir nesse tema, que nós temos que acabar com esse partidarismo acéfalo que só nos rebaixa. Nós temos que inaugurar uma época de política mais alta, voltadas às discussões que realmente vão trazer melhorias efetivas às pessoas que nos estão assistindo. Eu vejo que nosso trabalho, que eu faço também na Federação, né, é justamente de tentar compor este vácuo, esse vazio, que os instrumentos tradicionais da política não conseguem mais responder às pessoas. Eu pergunto, há partidos verdadeiros no Brasil? 35 partidos, se não me engano, 35 ideologias, aí fica... Porque eu pergunto isso. É o único do mundo. Porque o partido tem um papel absolutamente pedagógico para a política. Ele tem que selecionar as pessoas que têm aptidão para a vida pública, separar aqueles que não têm, impor uma boa doutrina política, bons hábitos, bons valores. E os partidos brasileiros têm feito isso? Não têm feito isso. Então, existe todo um vácuo institucional aqui, que novas energias e novas forças têm que surgir, né? E o nosso trabalho institucional, como entidade de classe, procura, através de debates, né, trazendo uma questão completamente apartidária, levar mais luzes às pessoas, tá? Eu vejo que, atualmente, é muito difícil ser político e ser governo. Por quê? Porque as demandas são infinitas e os recursos são limitados. Tá? Então, esta questão da gestão dos recursos públicos é essencial. Como que nós vamos arrecadar os recursos necessários para a gestão dessa sociedade complexa? Dá outro debate. Dá outro debate. debate. E essa questão do aumento... Vou chamar todo mundo aqui de novo. E a questão do aumento do IPTU... Reavaliação da planta. Reavaliação da planta. Que é aumento? Não é aumento. Que é aumento. Então, acho que nós temos que fazer um novo debate. Eu acho que não. Eu tenho que fazer um novo debate. Esgotando, por favor. Nós temos que fazer um novo debate. Infelizmente, está esgotando. 3 minutinhos, por favor, vereadora. Cássio apontou tantas incongruências do PT que em 3 minutos não vai dar para responder. Mas eu quero dizer que... Apontou muito mais. Com certeza. Não, mas acho que é importante, Cássio. Nós, IPTU progressivo, nós queremos implantar. O prefeito mandou um projeto para a Câmara, onde ele reduziu mais de 50% o IPTU, a alíquota dos terrenos vazios. Ele beneficia quem está guardando terreno na cidade de Porto Alegre para especular lá na frente quando aquecer a economia. E é uma redução grande, porque os terrenos hoje vai a 6%, aqui na região central é 6%, não é 0,85%. Ele diminui para 3%.
Enfim, esta é uma das incongruências. A outra é o regime de urgência de todos esses projetos. Isso nos colocou na retranca, porque em 45 dias estão todos trancando qualquer trabalho do Legislativo. Segundo, a Previdência, nós também temos uma discordância, porque nós fizemos a nossa reforma da Previdência, o Cássio sabe, nós fizemos em 2001. Os municipários, eles estão capitalizando há 17 anos. O que veio antes é porque não havia provimento, não se guardava dinheiro em lugar nenhum para o funcionalismo, se gastou com a cidade. Então, os funcionários de antes, eles têm que ser pagos pelo Tesouro. Só que, em seguida, aquele grupo é um grupo em extinção, estão 17 anos capitalizando já. Então, nós já temos solução para a Previdência. Não vai mudar nada para isso. Mas não muda nada, mas eu quero dizer para Porto Alegre, já tem... E aí tu tem uma previsão de salário de aposentadoria. O novo regime não tem essa previsão. As pessoas não sabem, porque é um investimento e tu vai, conforme o lucro que der, enfim... São vários elementos que fazem com que a gente discorde, né? Então, não tem... Vamos fazer outro debate. Não tem. Mas eu quero fechar dizendo o seguinte... Essa questão do superávit, o ano passado a prefeitura, não fomos nós, é o prefeito Marquesan, depois lá em janeiro, no final de janeiro, fevereiro, sei lá, apresentou o superávit 63 milhões, foi o fechamento do ano passado. E ele parcelou o 13º. Não, Cássio, fechou com superávit. Nosso é tempo. Público, não está mentindo. Está esgotado, mas é o... Secretário Busato fechou com superávit e parcelou o 13º gastando 17 milhões. Então a gestão não está boa nem na economia. Olha, Cláudio, eu entendo que depois de todas essas discussões aqui muito produtivas que nós tivemos, gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar a pauta do Cruzando Conversas, que sem dúvida nenhuma enriqueceu quem assistiu, enriqueceu quem participou. E te diria o seguinte, que levando em conta esse cenário todo do que foi dito e do que eu reitero que eu já li do apontamento inicial da petição que deflagra o processo de impeachment, cotejado com os diplomas legais que o vereador Cássio pondera, eu te diria que este impeachment, com essas características, ele não tem densidade. Na minha perspectiva como advogado, pelo convite que recebi de vir aqui, não poderia me furtar ter uma opinião. E tenho. Entendo que ele deve ser rejeitado, porque ele não reúne densidade e méritos suficientes para isso. Todavia, tanto a vereadora Sofia quanto o vereador Castro trouxeram pautas aqui de uma relevância extraordinária. Não, eu acho que vale outro debate. Que não podem ser colocados a létere por força de um impeachment. Eles têm energia e experiência, sobretudo os dois. Sem demérito dos demais vereadores, com os quais admiro, muitos têm o convívio, respeito. Agora, o que eles trouxeram aqui, os dois, são matérias de primeira grandeza que merecem uma discussão linear dentro da Câmara. E eu, como contribuinte, não vejo como válido que um processo de impeachment ocupe o tempo e a inteligência deles para isso. Penso que a Carris merece ser pautada, discutida e um novo formato. Penso que sim. Agora, numa perspectiva de impeachment, eu vou insistir nessa tese. O impeachment é nobre, é um veio constitucional de primeira grandeza que não pode ser pisoteado, massacrado e tornado useiro e vezeiro numa Câmara Municipal da capital. Então eu te diria, Cláudio, que o tema é importante, mas não para impeachment. Tá certo, então. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. O Cruzando as Conversas vai ficando por aqui. Agradeço, então, a presença do advogado especialista em direito eleitoral, Antônio Augusto Maier dos Santos, a vereadora do Partido dos Trabalhadores, Sofia Cavedon, do vereador do Partido Trabalhista Brasileiro, Cássio Trogildo, e também do advogado e vice-presidente da Federação, Sebastião Ventura, e também da sua participação e da sua audiência aí em casa. O Cruzando as Conversas volta amanhã, 10h30 da noite, aqui pela RDC TV. Uma ótima noite para você e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.